Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hoje com o apoio da PL Brasil, a sua assessoria empresarial. Bora para mais um podcast Direito de Resposta? Peraí, Sapiro, episódio 100, Direito de Resposta? Você achou que ia ser tão fácil assim? É direito de pergunta. Hoje o Sapiro tá no centro da roda e é claro que ele precisava de uma trinca de ouro para entrevistar ele. Eu, Ricardo Gaiar, Sérgio Bronstein, Bárbara Rosenberg. Nós estamos aqui os três para deixar você um pouquinho desconfortável para seus ouvintes aí pela primeira vez. Eita, vamos lá. Um dos podcasts mais queridos do mercado jurídico corporativo chega a uma marca histórica. 100º episódio. Nesse episódio comemorativo, é hora de colocar no centro da roda Renato Sapiro. Acostumado a entrevistar tantas referências do mercado, é colocado no centro dessa roda presencial e vira alvo de perguntas no nosso trio de entrevistados. Quem já ouviu todos os seus episódios, como eu, por exemplo, sabe que você tem a pergunta tradicional, né? A pergunta da abertura ali, que é se a sua carreira foi planejada. Mas não seria nem justo eu te perguntar isso, mas eu teria interesse de saber que hora você descobriu, né, que o recrutamento era a sua vocação. Eu me lembro quando a gente conversou e surgiu a ideia desse podcast, era isso. Você entrevista tantas pessoas, conhece tanto do mercado, como é que você chegou nesse lugar? Eu acho que todos nós queremos ouvir de você. Claro, vamos lá. Sempre esperei por esse momento, sempre tive receio do momento que eu me perguntar sobre planejamento de carreira. E definitivamente, assim como 95% dos entrevistados do Direito de Resposta, hoje no Direito de Pergunta, minha carreira não foi planejada. E, gente, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, muito legal. 3 referências do mercado jurídico me entrevistando, então uma alegria muito grande. Mas, contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou advogado de formação e continuo advogado porque minha mensalidade da OAB está lá em dia, né? Então, sou advogado ainda, mas há muito tempo, há quase 14 anos, eu fiz a transição para a carreira de headhunter. Como é que isso aconteceu? Na verdade, a gente tem que decidir muito cedo o que a gente vai fazer. E até o 3º ano do colegial, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser publicitário. Eu me lembro que eu ia no escritório do meu avô, no 1º, 2º ano do colegial, e eu via aquele monte de papel, e o meu avô se debruçando em um monte de livro. Eu falei, isso aqui não é pra mim, não quero fazer direito. Mas eu acho que teve um boom, né? Muita gente da minha escola, grandes amigos, fizeram direito, e eu acho que eu acabei sendo levado por isso também, por influência do meu avô, que sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Quando eu comecei a faculdade de Direito, no 1º ano, eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe e falei, mãe, eu acho que não é isso que eu quero pra mim. E minha mãe é aquela idexemama, a mãe judia, falou, de jeito nenhum, você vai terminar a tua faculdade, você vai tirar a tua OAB, aí você decide o que você quer fazer. Então eu trilhei a minha carreira, né, fiz alguns estágios, tirei minha OAB e comecei a advogar. Mas ali eu tinha certeza que não era o que eu queria fazer. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer da vida? Porque eu não quero advogar, né, mas eu vou jogar fora a faculdade que eu fiz, todo o investimento de estudo que eu fiz. E eu me lembro lá atrás, que é uma coisa que conecta até um pouquinho aqui com o podcast, falei, quer saber, já que eu não fui jogador de futebol, eu vou ser narrador de futebol. Que eu sempre gostei de um microfone, eu falei, eu vou narrar futebol, imito alguns narradores. Mas enfim, aí por um acaso da vida, a minha mulher ela foi na Michael Page, que é uma grande multinacional da área do recrutamento, ela é arquiteta, ela foi entrevistada por um arquiteto. E ela voltou e falou o seguinte, isso aqui é pra você, né? Eu vou falar que você é investigador de polícia e eu fazia muitas perguntas. Então, você tem que virar isso aqui, headhunter. Um arquiteto me entrevistou e lá, pelo que eu entendi, o advogado entrevistou advogado, o engenheiro entrevista engenheiro. Isso aqui é pra você. Então, foi uma ideia da minha mulher. Eu pouco conhecia sobre ser headhunter ou sobre essa profissão. E aí, mandei meu currículo. Diferente do que acontece, em geral, em consultorias como essa, que você vai para uma entrevista de um projeto e o pessoal fala, você tem perfil, vem trabalhar aqui. Eu apliquei, passei uma batelada de 10 entrevistas, recebi a proposta para ir para a Michael Page e fui conversar com a idexemama. Tô mudando de mercado. O que você tá fazendo da sua vida? Pelo amor de Deus. E a tua carteira da OAB? Né? Que o Durso, que é um dos entrevistados, falou que não é carteirinha da OAB, é carteira da OAB. O que você vai fazer? E eu fui. Fiquei 1 ano lá. Depois eu recebi um convite para cindir com a minha equipe. Quando eu fui conversar com a minha mãe novamente, ela, não acredito. Agora você vai sair de uma empresa, de uma multinacional? E quando eu decidi montar a minha própria consultoria, fui contar para ela, ela falou, agora não falo mais nada. Segue o teu caminho. E cá estou hoje, 14 anos depois, como headhunter. Mas, Sapiro, aí você teve que ter uma segunda conversa com a sua mãe, né? E aí, agora de podcaster para podcaster, já fazendo o jabá aqui do meu, do Vantagem Oferida, um podcast também na área jurídica. Por que um podcast, né? Da onde surgiu essa ideia de falar para um público diferente, de uma forma diferente? Tem a ver com pandemia ou vinha antes disso? Conta um pouco pra gente. Claro, conto sim. Dessa vez eu nem falei pra minha mãe, porque se eu entrasse no mérito do podcast, provavelmente ali ela nem saberia. Hoje ela acompanha e gosta. Mas isso aconteceu
apareceu de fato na pandemia, né? Paralelamente a Sapiro, que é a minha consultoria boutique de RH, eu tinha uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, que era a Reinvent Legal, com um grande amigo e sócio, que é o Maurício Rochel, e que é um cara que sempre me abriu muito a cabeça para muitas coisas. E certo dia a gente estava conversando e eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, poxa, eu conheço muita gente, eu conheço várias histórias, por que não tornar público, por que não dar publicidade para essas histórias? Se eu voltar alguns anos atrás, eu me lembro na faculdade, assim, eu não tinha informação absolutamente nenhuma e talvez por conta disso eu nem me encantasse pelo direito, né, ou pela advocacia em si. Não sabia os caminhos possíveis, não sabia todos os escritórios, quais eram as diferenças, questão cultural. Eu falei, poxa vida, tava conversando com o Maurício, falei, por que a gente não monta um podcast, né? E é uma coisa que eu gosto de microfone, eu entrevisto as pessoas, no final do dia é o que eu já faço, mas tornando isso público. E era um momento de pandemia mesmo, a pandemia começou, a gente vai completar agora, né? 5 anos? Não, 4 anos de pandemia, até me perco no tempo. 4 anos de pandemia, também 4 anos de podcast. E a gente tivemos muito tempo de pensar na vida, né? E eu achei que ali fazia sentido mesmo tornar público essas histórias para trazer insights, e não só para os advogados mais jovens, para todo mundo, né? E uma coisa que é muito legal do podcast, eu recebo mensagens de profissionais de diversas senioridades. Tava com uma dúvida em relação a alguma coisa na minha carreira ou uma decisão que eu precisava tomar e o podcast me ajudou. Então, ele é para todo o público, do mais júnior ao mais sênior, e essa é a história um pouquinho do podcast, e no final do dia é para trazer luz para o nosso mercado, que é um mercado ainda um pouco escuro. Falando um pouco de insight e de trazer luz para toda a sua audiência, ao longo de 99 episódios, você já entrevistou pessoas muito diversas e de áreas de atuação muito diferentes também. Quais são os padrões de conduta que você notou ao longo desse tempo todo que valeria a pena compartilhar conosco? Tem muita história, né? Então tem muito insight e tem muita coisa que acaba sendo repetitiva. O sucesso, ele depende de cada um, não tem uma receita pronta, né? Mas você percebe que todos esses profissionais, de uma maneira ou de outra, eles têm certas semelhanças. A primeira delas é o não planejamento da carreira. 95, e agora eu posso falar com mais tranquilidade, porque a gente está no número 99, 94, 95 dessas pessoas não planejaram suas carreiras e elas foram acontecendo, né? Ou planejaram de maneira muito mais incipiente, a curto prazo, e de novo, a vida dá risada da gente, né? Dos nossos planejamentos, dos nossos planos, né? Como disse o Felipe Barreto no episódio 98. Então percebo que essa é a primeira coisa. A segunda é muito ligada a isso, é estar pronto e aberto para as oportunidades. A gente não sabe quando ela vai aparecer, mas a gente tem que estar pronto e aberto. E pronto é viver aquele momento, viver as experiências, né? De corpo e alma, porque a gente percebe que tem muita gente que tá lá de corpo, mas não tá de alma, né? Dentro das suas estruturas. E é importante que a gente vivencie aquele momento, porque se a gente não tiver de corpo e alma, a gente tem que buscar uma nova estrutura. Mas eu acho que o ponto nevrálgico aqui, falando bonito como advogado, eu acho que é isso. As pessoas, o que eu percebi de todas elas é que as carreiras não foram planejadas, mas elas foram muito bem desenhadas e estruturadas, porque quase todos, para não dizer todos os profissionais, eles estavam prontos e abertos para aquela oportunidade, para aquele momento que surgisse alguma coisa diferente e que fosse de fato um turning point aí na carreira deles. Bacana. E você topa falar um pouco mais de bastidores aí do seu podcast? É o que eu mais gosto de perguntar, então, sem dúvida nenhuma, é o que eu mais gosto de responder e acho que é a recíproca verdadeira dos nossos ouvintes. Bacana. Então conta, qual foi o podcast que você mais gostou? Ah, essa pergunta é capciosa, hein? Capciosa, né? Mas eu vou sair aqui pela tangente e é verdade mesmo. Eu gostei muito de todos os episódios, mas tem um que é especial pra mim, que é do Bernardinho, que é o único não advogado, mas é um ídolo de infância. Eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de entrevistar um ídolo de infância. E foi uma alegria muito grande. E o do Bernardinho tinha um ponto a mais. Além de eu estar bastante nervoso e ansioso para entrevistar, e eu precisava de fato me preparar muito, ele participou já de diversos podcasts, ele dá palestras, mas ele é reconhecido e ele fala muito sobre liderança. E ele é um expert no assunto. E obviamente que eu ia falar sobre isso com ele. Mas eu queria trazer uma roupagem diferente, uma roupagem mais ligada ao direito de resposta. Carreira. E as pessoas não perguntam sobre a carreira dele. Naquele momento em que ele decidiu não seguir na economia e seguir no vôlei, como ele decidiu se tornar um técnico de vôlei, como foi essa trajetória. Então, esse foi um episódio muito especial para mim por ser um ídolo de infância. Sapiro, nossa audiência ali depois de 100 episódios quer saber um pouquinho de perrengue. Conta pra gente um perrengue aí do podcast. Ah, perrengue tem. Tem um que foi muito curioso. Eu queria muito gravar com o Nelson Williams, que é uma pessoa
bastante conhecida no mercado. Alguns dizem que é polêmico, mas ele tá aí, né? E por méritos dele. E eu queria muito entrevistar, não foi fácil conseguir a entrevista. E assim como todos os episódios até então, esse é o segundo que eu gravo presencial em 100, eu marquei uma gravação online com ele. E eu tava, de certo modo, ali ansioso, né? Uma figura bem emblemática do mercado. Gostem ou não gostem, é uma figura muito emblemática. E quando eu comecei a gravação, eu percebi que o som não tava muito bom, mas eu falei, o Felipe, meu editor, é mágico, ele vai fazer mágica aqui. Vambora, porque o homem tem o tempo curto e precisamos entrevistá-lo. A hora que a edição veio, eu vi que realmente o som tinha ficado ruim, falei com o Felipe, ele ajustou, mas de fato não estava bom. E eu sou bastante perfeccionista em relação a quase tudo, em especial o podcast, que é um filho para mim, é o meu terceiro filho depois do Mike e da Oli. E eu falei, Felipe, a gente não pode lançar esse episódio, não tem condição, a gente vai precisar gravar novamente. E aí eu tinha 2 problemas. O primeiro, eu precisava de algum jeito colocar alguém no lugar. Isso eu resolvi porque eu tinha um especial dos advogados da OAB, eu já tinha entrevistado o Rafael Lara Martins, conversei com ele, presidente da OAB, a gente antecipou. O segundo problema eu precisava gravar novamente com o Nelson Williams, ele tinha uma viagem marcada. E eu falei com a assessora dele, ela falou, peraí, eu vou falar com ele. E ela voltou e falou, Renato, ele topa gravar, mas só se for presencial. Falei, maravilha, vambora. E aí, então, resolvemos o perrengue, consegui antecipar outro episódio, gravei com o Nelson Williams e foi um sucesso, um episódio que as pessoas gostam muito de ouvir. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Ainda nessa linha de perrengue, Renato, conta pra gente um pouco essa tensão de remarcação. Imagino que ao longo de 99 episódios você deve ter passado alguma saia justa específica de alguém que tinha se comprometido contigo, você estava com tudo pronto e de repente, 15 minutos antes, descobriu que a pessoa não ia poder participar. E aí? É complicado. Porque é o seguinte, eu tenho uma agenda bem robusta, né? Pelo menos aí 2-3 meses pra frente, agendado, mas não gravado. Eu sempre gravo os episódios com 2, até a 4ª temporada, que agora não faço mais isso justamente para não correr esse risco, na véspera, na semana, né? E aí eu sempre aperto lá o coitado do Felipe para ele correr com a edição. Mas fato é que eu tinha uma gravação agendada na quinta-feira, pré-lançamento. O lançamento era na segunda. E o convidado me mandou uma mensagem na própria quinta-feira, 2 horas antes da gravação. Renato, vou ter que despachar com o desembargador, não vou conseguir gravar o episódio. Bom, bateu um desespero, porque eu não tenho nada gravado, né? Eu brinco até com a Amanda Taide, que é uma das nossas entrevistadas. Eu falo, Amanda, você é maluca, porque ela pega as férias dela e ela grava sei lá quantos episódios. Eu não consigo fazer isso. E até porque eu quero, o episódio dela tem um foco um pouco diferente, mais técnico, e eu não queria perder muitas atualidades, muitas coisas que acontecem com a carreira das pessoas. Então sempre gravo em cima. Por sorte, eu já tinha uma agenda bem organizada. Eu conversei com a entrevistada que viria na sequência, pedi encarecidamente que ela me desse uma agenda na sexta-feira que eu ia me virar, ia montar o roteiro na quinta, deu tudo certo. Reorganizei com esse convidado que, enfim, são coisas que acontecem na vida, enfim, principalmente de um profissional, a gente conseguiu reorganizar e deu tudo certo, mas olha, suei frio. E aí você aprendeu que é melhor ter um pouco de antecedência ali, que né, um pouco de precaução não custa nada e ganhou uma semaninha para os próximos. Não, agora eu gravo sempre com uma semana de antecedência. Eu tenho 2 entre um e outro, então é sempre na primeira semana. Porque uma coisa que eu aprendi do podcast, não basta ele ser bom. Não basta você receber gente boa. Não basta você entrevistar bem, você tem que ter recorrência. Então não adianta eu gravar um episódio numa segunda, lançar o outro na sexta, o outro eu não lançar. Então você tem que ter recorrência. As pessoas precisam saber que o podcast Direito de Resposta é segunda sim, segunda não. Faça chuva, faça sol, neve, não importa o que aconteça. Segunda sim, segunda não, lá estaremos. E alguém já deu ali foi jogo duro para marcar entrevista com você? Acho que hoje todo mundo quer ser entrevistado, né, no Direito de Resposta. Mas talvez não tenha sido assim desde o começo. Isso é muito legal, porque eu tenho recebido convites, né, de pessoas interessadas em participar, e gente muito bacana mesmo, assim. Então, isso mostra que o Direito de Resposta está indo num caminho bom. Das pessoas que eu entrevistei, eu não tive muita dificuldade, porque, de alguma maneira, primeiro de tudo, uma dica que um grande amigo, que até é um conselheiro da Sapiro, o Felipe Zorzi, me deu no começo, ele falou, mira em cima. Vai lá em cima. O máximo que vai acontecer é você ganhar um não. Mas você tem que mirar lá em cima. E foi sempre o que eu fiz. E na medida que eu fui entrevistando profissionais que são referência, os outros profissionais começaram a se sentir também confortáveis, né? Então eu falo, poxa, entrevistei a Bárbara.
entrevistei o Sérgio. Ah, spoiler, entrevistarei o Ricardo próxima temporada. Então, esses nomes, eles trazem uma robustez, então fica muito mais fácil de você fazer um convite e ter o convite aceito. Tiveram alguns profissionais que, pouquíssimos, acho que 2 ou 3, que declinaram. Não por ser eu ou por ser o direito de resposta, mas profissionais que não se sentiam confortáveis com esse tipo de gravação, esse tipo de evento. E a gente respeita. Tem tanta gente bacana no mercado. Aliás, a minha mulher perguntou outro dia, falou, poxa, você já gravou 100, né? Vai acabar uma hora. Eu falei, acabar? Imagina! Pelo contrário, é impossível acabar, né? E quanto mais tempo passa, novos profissionais chegam. Então, se um não quer, e eu respeito, a gente vai, sem dúvida nenhuma, buscar outros profissionais e tem muita referência e muita história legal no mercado pra gente contar. Que é justamente o link com a minha pergunta agora, né? Gênio da lâmpada, você precisa escolher aí um entrevistado. Quem é que tá aí no seu coração que você ainda não conseguiu entrevistar e gostaria de fazer um dia? Vamos ver se a gente consegue chegar nele, assim. Mas um cara que eu queria muito entrevistar, presidente Michel Temer. Porque o Michel Temer, ele é uma pessoa que é referência para o mercado jurídico, deu aula na PUC, é um político que está há muitos anos já na política e muito habilidoso. De novo, gostem ou não gostem dele, é um político muito habilidoso e tem experiência de ser presidente da República. Aliás, a maioria dos presidentes, curiosamente, são advogados, né? Mas a maioria já falecido. Então, e o Michel Temer teve essa possibilidade. Então, eu adoraria entrevistar, inclusive no especial Mês do Advogado, adoraria ter a oportunidade de entrevistar o presidente Michel Temer. Atenção, Michel Temer, vem um chamado por favor, aí. hein? Nossa audiência, ajuda aí, vamos conseguir. Sapiro, você é muito ligado, antenado em temas de branding e fala muito sobre isso, questões comerciais e de se colocar. E a gente notou que você hoje, o direito de resposta, ele já teve um outro nome. Antes se chamava RE Talks. Conta para nós o porquê dessa mudança e da onde veio essa nomenclatura que, de fato, ficou muito bacana e passou a ser uma referência até aspiracional do mercado. E essa história ela é muito legal e ela é polêmica, porque quando eu mudei, eu recebi um monte de mensagem. O que você está fazendo? É tão bacana a Retalks, por que você está mudando? Mas a bem da verdade é que eu senti que a gente precisava dar uma repaginada. Qual que era o ponto principal aqui? Retalks era RE_Talks. Então, primeiro, não era o nome em português. Segundo, você tinha um underline, então fica muito mais difícil para você buscar. E eu queria trazer um nome que fosse fácil para as pessoas memorizarem, fácil para as pessoas acharem e que tivesse um link com o que eu faço aqui, né? Vocês brincaram hoje de ser o direito de pergunta e o direito de resposta é justamente isso, né? Eu brinco sempre de dar o direito da pessoa responder. Vou fazer a pergunta, a pessoa responde. A gente ensaiou vários nomes, né? A gente ensaiou... Eu me lembro de um que era entrevista de emprego. O outro era alguma coisa relacionada a legal, mas eram nomes que, de alguma maneira, como na pandemia teve esse boom do podcast, tinha alguns podcasts assim com episódios com esse nome, assim 1, 2 episódios, mas eu falei, não quero repetir. E aí a gente fez realmente um estudo de branding e esse nome, assim, a hora que eu olhei, eu falei, é isso, direito de resposta. Hoje eu não sei o que as pessoas que entenderam que não faria sentido a mudança pensam, mas as pessoas que eu converso hoje, elas gostam muito do nome e já não fazem mais referência ao Retalks. Então, acho que foi acertada essa mudança. E conta pra gente, não sei se você estava nervoso antes de começar aqui com a gente, mas você teve entrevistados que ficaram mais nervosos, alguém que te chamou mais atenção? Como é que funciona um pouco esse processo aí? Claro que eu estava nervoso e ansioso, porque entrevistar é uma moleza. O problema é ser entrevistado, né? Tive entrevistas, né? São muito diferentes entre si. Você vai ter gente que é bem dinâmico, com respostas muito objetivas. Você vai ter gente que tem respostas mais longas. E você tem que gerenciar esse tipo de situação. Tem conversas com mais histórias, conversas mais técnicas. Que eu tenha ficado um pouco mais nervoso, eu acho que com pessoas mais velhas, como o professor Modesto Carvalhosa, na Borbulhões, o próprio Durso, né? 3 vezes presidente da OAB. Eu me lembro, ele me entregou a carteira da OAB. Falei, poxa, agora eu vou entrevistá-lo. Então, eu fiquei mais nervoso. Dos entrevistados, muitos deles falam, poxa, eu tô nervoso, tô ansioso, mas não transparece dentro da entrevista. Às vezes eles acham que eles estão e quando eles veem o resultado, eles percebem que eles se saíram muito bem. Claro que às vezes esquece de falar uma coisa, falou uma outra coisa que não gostaria de ter falado e aí o Felipe salva. Mas eu percebo que os profissionais que eu entrevistei, em sua grande maioria, eu não me lembro de nenhum que tenha ficado muito nervoso. E eu, nas entrevistas que eu fiz, não que eu tenha ficado nervoso, mas talvez por uma questão de respeito, de pessoas que têm muitos anos de carreira, talvez eu tenha ficado um pouco mais ansioso, especialmente com esses nomes que eu citei. Sapiro,
falando agora um pouquinho de bastidor, mas numa linha diferente, né? Você tá lá na sua casa, fala meu próximo episódio, quero entrevistar a Bárbara, quero entrevistar o Sérgio. Até o lançamento de efetivamente ter conseguido entrevistar os dois, como é que é esse processo? Como é que você chega neles, depois da gravação, o lançamento? Se você puder resumir pra gente, acho que é bem interessante. Claro, muito bacana. E eu posso contar especificamente, por exemplo, o caso da Bárbara. Bárbara sempre foi uma referência, não é porque ela tá aqui, mas sempre foi uma referência. E quando surgiu o podcast, era o nome que eu queria. Então, eu precisava de alguma maneira chegar até ela, porque a Bárbara era o episódio 7. Então, não era ainda um podcast conhecido. Boas pessoas passaram por lá, mas que poderiam referendar ou não um eventual aceite. Aí eu me lembro que à época você, inclusive, me ajudou, e isso foi muito bacana, porque ou você vai chegar na pessoa através de uma indicação, ou você vai chegar porque o podcast virou referência. Então, hoje é muito mais fácil, porque as pessoas conhecem, em sua maioria, porque a gente tem um Media Kit prontinho, com as pessoas que a gente entrevistou, com números dados. Então, eu mando o Media Kit e faço convite, é mais fácil. Mas antigamente era mais complexo e eu precisava contar com a indicação. Os podcasts estavam nascendo também, né, Sapiro? Eu lembro que naquele momento, assim, eu fiquei super assustada e nervosa, porque também poucas pessoas faziam podcasts, né? Eu acho que vocês pegaram ali bem o começo da pandemia e eu acho que era um desafio maior. Você não só tinha que chegar nas pessoas explicando o que era, mas também as pessoas não tinham o mesmo conforto que tem hoje com podcast. Eu imagino que tenha sido um desafio duplo ali, né? Exatamente, momento. Porque muitas pessoas que eu entrevistei, foi o primeiro podcast delas. Então elas não sabiam nem como funcionava a dinâmica. E depois você fez outros tantos, né? Então virou uma coisa muito mais comum, muito mais normal. Então hoje é mais fácil porque eu tenho um histórico, um track record no podcast. E é mais fácil porque as pessoas sabem o que é podcast e como funciona. E gravar online é muito mais fácil, porque a agenda da pessoa é mais flexível. Eu me recordo que eu gravei em 2 semanas 3 episódios. Uma pessoa estava em Madrid, o outro estava no Rio e a outra estava em Nova York. Se eu fosse 100% no presencial, que também é muito legal e é uma experiência diferente, talvez eu não conseguisse gravar com essas pessoas, talvez eu não conseguisse antecipar, como eu fiz numa eventual remarcação. Mas hoje é muito mais fácil de eu convidar. Fato, eu convidei, a pessoa topou. Eu preparo um roteiro muito pautado na trajetória dessa pessoa, então eu faço todo um estudo através de LinkedIn, através das entrevistas que essa pessoa deu, procuro artigos, textos, preparo um roteiro e naturalmente eu peço também sugestão do entrevistado, né? Tem alguma coisa que você queira falar, tem alguma coisa que você goste de falar, ou tem alguma coisa que você não gosta de falar, e envio o roteiro para aprovação do entrevistado ou da entrevistada. Porque eu quero que a pessoa se sinta confortável. Não quero que ela fale sobre um tema que ela não quer falar. Então, eu brinquei aqui do Nelson Williams, ele é polêmico. E teve uma pergunta bastante polêmica. E foi vetada a pergunta, não por ele, mas pela assessora. Tudo bem. Por quê? Porque eles têm que se sentir confortáveis. Assim como na edição, se a pessoa falou alguma coisa e não se sente confortável, a gente tira, não tem problema, né? O polêmico sempre vem demais, mas se a pessoa não está confortável, a gente tira. Gravamos, aí vai para as mãos do nosso glorioso, tô falando aqui várias vezes porque merece e é um grande profissional, Felipe, e o episódio vem redondinho para mim. Ele já sabe como funciona, como eu gosto, então quando chega o episódio já editado eu ouço, se tem algum apontamento eu faço para ele, é muito raro de acontecer. Feito isso, eu já jogo lá no Anchor, que é a plataforma do Spotify que distribui os episódios, e aí em paralelo tem uma agência que me assessora, uma agência de marketing, que prepara as artes, que deixa tudo pronto. O Felipe faz os cortes dos vídeos. E aí, basicamente, isso é uma coisa que eu faço questão de fazer, são as divulgações nas redes, porque eu gosto de ter a troca com as pessoas, de responder pessoalmente, de preparar as legendas. E aí, assim que é o passo a passo de um lançamento de episódio do Direito de Resposta. Sapiro, você já nos ensinou a cadeia completa do início da criação e finalização de um podcast. Mas falando de podcast, e aqui aproveitando para falar que temos 2 podcasters nessa sala, além do Vantagem Auferida, que outros podcasts você se inspira, você gosta e você tenta pegar algumas ideias criativas para melhorar ainda mais o seu trabalho? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu montei o podcast, acreditem, eu não ouvia podcast. Não ouvia. Para montar o meu podcast, eu me inspirei num publicitário, salvo engano chama Na Janela, eu acho que era Na Janela, de um publicitário, não me recordo agora, mas eu vi ali que tinha insights interessantes que eu peguei dali. Depois que eu gravei podcast, uns 2 anos depois que eu estava gravando, que eu comecei a ouvir. Dentro do mercado jurídico, eu ouço Direito de Resposta e Vantagem Auferida, não porque o Ricardo está aqui, mas eu ouço muita coisa de fora do mercado jurídico e o podcast eu acho que é importante você buscar temas que você goste.
E eu gosto muito de esporte. Então, eu ouço muito podcast de esporte, especialmente de futebol, né? Então, eu gosto lá do Benjamin Mucho, do Benjamin Bach. Gosto do podcast do Denilson Show. Gosto do Galvão Bueno. Mas o Galvão, poxa, ele grava a cada 3 meses. Ele tá desde dezembro sem gravar. Eu gosto, porque eu gosto de ouvir as histórias, assim como as pessoas gostam dos bastidores do mercado jurídico. Eu adoro os bastidores de uma carreira de um jogador de futebol que se aposentou, porque se aposentou como era. Então, não é que eu me inspire. Claro que de alguma maneira eu aprendo com esses podcasts, mas os que eu gosto de ouvir são principalmente saindo um pouquinho do mercado jurídico, voltado para a parte do esporte. Deve faltar tempo para escutar música hoje em dia. É engraçado, porque eu sempre treinei, eu gosto muito de praticar esporte ouvindo música. Hoje, eu basicamente treino ouvindo podcast. O patrocinador do 100º episódio do podcast Direito de Resposta é o Grupo PL Brasil, parceiro de longa data da Sapiro. Eles são os maiores paralegais do Brasil e lançaram uma plataforma digital, um sistema para quem busca agilidade e eficiência com transparência, controle e segurança de dados, que vale a pena conhecer. Suas áreas de atuação são paralegal, representação legal, contabilidade, saúde, segurança do trabalho e tradução. Tudo que uma empresa precisa para funcionar, além de serem especializados em onboarding de empresas no Brasil e terem mais de 400 representações legais. É experiência na veia. PL Brasil, tudo que você precisa para descomplicar a gestão do seu negócio em um único lugar. Vamos voltar então e falar um pouquinho mais da tua carreira, né? Afinal de contas, Claro. é o que você faz com os seus entrevistados, falar um pouquinho de carreira e até dar umas dicas para os ouvintes. Acho que a parte mais desafiadora, provavelmente, né, do teu trabalho é o matching, né? Como é que se dá essa mágica? Assim, você entrevistou, conversou com pessoas, aí também tem empresas, né, escritórios te pedindo profissionais. Que hora você percebe ali que você faz a ligação, né? Que tem, bom, aqui eu tenho um encontro para fazer. É uma arte, né? Não é tão simples assim. Eu acho que a primeira coisa que eu olho, pra mim, é a mais importante, sempre foi... O mercado agora começa a enxergar isso, mas desde que eu comecei eu percebi que era o grande diferencial, é o perfil comportamental da pessoa. Porque é o que vai clicar e linkar com o meu cliente ou não. Então uma coisa que eu faço questão de conhecer é, não basta eu atender o escritório X, quem é o gestor dessa posição? Quem que vai cuidar dessa pessoa, porque eu preciso ter um perfil que conecta não só com o DNA e a cultura do escritório, da empresa, do meu cliente, mas com o gestor, né? Com a pessoa que vai estar ali no dia a dia. Essa é a coisa que eu mais olho. Então, ao longo desses quase 14 anos, dentro das entrevistas, claro que eu pergunto e olho muito a parte técnica, até por ser advogado, isso me ajuda bastante, mas eu procuro olhar muito e entender muito quem é essa pessoa. O que ela gosta, quais são os objetivos, qual o perfil comportamental. Tentar tirar um pouco o crachá de headhunter para a pessoa se sentir à vontade. E é isso que faz dar certo. E tem uma hora que você fala, gente, eu tenho aqui a pessoa que vai encaixar para essa vaga. Assim, tem... É impressionante, assim. Dá um clique, eu falo, é a pessoa. É aquela adrenalina. Falo, é a pessoa. E dificilmente eu erro nesse aspecto, modéstia à parte. Então eu pego, mando pro meu cliente, mando por WhatsApp, falo, cliente, achei a pessoa. Vou até te apresentar outras pessoas, mas é essa aqui. E normalmente no final acaba escolhendo aquela pessoa ali. Então eu procuro realmente, eu aplico o teste, comportamental, etc. Mas eu acho que o olhar pro perfil comportamental e como essa pessoa conecta no meu cliente, eu acho que é o grande diferencial. E quando dá aquele clique eu falo, é ela, é ele. E Sapiro, pensando de forma geral nas entrevistas, né? O que não pode faltar numa entrevista e como planejar uma mudança de carreira? Acho que sobretudo alguém que está saindo do direito, como você entrevistou vários, né? Para outra carreira, o que você poderia contar para a gente que você percebe aí nas entrevistas? Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Como entrevistador, eu acho que você precisa fazer perguntas do ponto de vista técnico, não aprofundar, porque não sou eu que vou avaliar a parte técnica, eu vou avaliar a parte mais superficial técnica. Tem uma pessoa para fazer isso. Precisa ver se tecnicamente a pessoa está aderente. Mas eu acho que é entender a fundo quem é a pessoa, os movimentos que ela fez, as escolhas que ela fez, para entender se isso conecta com o que o meu cliente está buscando. Do ponto de vista da pessoa, acho que ela precisa se preparar para a entrevista. O que é se preparar para uma entrevista? Não é ir com as respostas prontas. É fazer a due diligence dela. Então, quem é o escritório, qual é a história do escritório? Quem são as pessoas que estão lá? Conheço alguém? Colher informações. Pessoas que já passaram por lá, que é interessante, talvez a pessoa se sinta até mais à vontade de dar um feedback. Então, ela tem que fazer o estudo dela. E saber quem ela vai entrevistar, quem vai entrevistar ela. Até porque você pode quebrar um gelo. Poxa, é a Bárbara que vai entrevistar? Pô, ela conhece o Ricardo, também conheço. É um quebra-gelo já. Então, acho que é a primeira forma da pessoa se preparar para uma entrevista. Agora, como se preparar para uma mudança de carreira? E essa é uma pergunta muito mais difícil. Eu acho que a pessoa precisa tentar, na medida do possível, fazer esse movimento antes do ciclo ser fechado. Toda jornada tem o seu ciclo.
Se o ciclo fecha e você continua na estrutura, é muito mais difícil você fazer essa movimentação. Você vai estar desanimado, decepcionado, incomodado. E quando você vai para uma entrevista, querendo ou não, você transparece isso. Se você faz um movimento antes de chegar nesse momento, a tua saída é mais fácil, você vai de uma maneira muito mais leve para a entrevista, você consegue, entre aspas, se vender de uma maneira muito melhor e mais leve, e isso transparece. Agora, não é tão simples você enxergar que o ciclo fechou. Às vezes é patente, latente, você fala, não estou me encaixando mais aqui. E às vezes não, né? E às vezes a pessoa tem essa percepção e não sabe o que fazer. Foi o meu caso, né? Brinquei aqui de ser narrador de futebol. Eu virei narrador aqui do Direito de Resposta, mas às vezes a pessoa não sabe como fazer esse movimento. Por isso eu acho que ela tem que conversar. Conversar com pares, conversar com família, estudar as possibilidades, as oportunidades e ouvir o Direito de Resposta e vantagem oferida. Porque ali estão várias histórias que talvez, de fato, tragam insights. Tem hoje muitas ferramentas assim. Tragam insights para uma eventual decisão de mudança de carreira. Renato, falando um pouco de ferramentas. As mídias sociais dominaram todas as profissões e eu acho que elas fazem parte muito presencial e forte no teu trabalho de recrutamento e seleção. Como você faz para diferenciar essa massa de anúncios e publicidade e talvez respostas até muito prontas em relação ao que é verdade e o que tem conteúdo? A gente vive num mundo hoje que é muito difícil você fazer essa diferenciação. Como é o seu screening? Você diz dentro de uma entrevista ou dentro do que eu visualizo numa rede social? Dentro da sua visualização e busca em recrutamento em mídias sociais, digitais e afins. De fato, o mundo da rede social é outro mundo. Lá é um mundo cor-de-rosa, é um mundo que as pessoas são felizes, elas são CEO da vida delas, né? Então é muito difícil, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, do meu lado, eu não me preocupo muito, por exemplo, com números, né? Quando eu falo, por exemplo, de Instagram. Sapiro deve ter nem 5 mil seguidores. Mas eu sei que as pessoas que estão ali, elas estão porque elas querem e porque eu procuro gerar um conteúdo bacana, né? Outro dia, eu tava no táxi, tirei uma foto assim da perna e falei, indo para um cliente. Minha mulher mandou, falou, o que você está fazendo? Eu falei, um teste. Você vai ver como vai ter engajamento. Estourou lá em cima. Aí você vai lá e posta um conteúdo legal, o engajamento é muito menor. Mas eu sei que eu estou gerando valor para o mercado. Porque eu vou num cliente, o cliente fala, pô, eu vi aquilo que você postou, que bacana. Aí eu chego num cliente e falo, olha o Popstar. Eu falo, não, pelo amor de Deus, é brincadeira. Porque eu sempre brinco e falo, quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que gerar conteúdo legal. Acho que é isso que fica marcado. Porque as pessoas elas podem falar o que elas quiserem na rede social, né? Eu vejo várias frases de efeito no LinkedIn com 1000 curtidas. Você fala, gente, não tem conteúdo aqui. Então, de verdade, Renato, não estou preocupado com números. Se tiver, legal. Mas eu estou preocupado com o que eu vou trazer de informação, de conteúdo para o mercado. E como as pessoas vão lembrar de mim. E é assim que eu procuro olhar as pessoas, né? Então, quando eu vou usar a rede social, vou buscar um profissional no LinkedIn, eu não olho meramente a carreira dessa pessoa. Deixa eu ver se essa pessoa escreveu alguma coisa aqui no LinkedIn. Deixa eu ver a forma como ela se posiciona. Por isso é muito importante as pessoas saberem e entenderem de uma vez por todas que o que elas escrevem nas redes sociais, a forma como elas se posicionam, ficará lá. Palavras voam. Você pode depois negar o que você falou. Mas o que está na rede social de 10 anos atrás, a pessoa vai lá e ela olha, né? E eu não estou falando que eu faço isso, né? As empresas fazem, os escritórios fazem. Você pode perder uma boa oportunidade, pode perder eventualmente até um patrocínio, né? Tem histórias assim, por conta de uma forma que você se posicionou. E é uma forma que eu faço também de avaliação, a depender da posição, é entender, porque faz parte da avaliação comportamental, quem é essa pessoa e como ela se posiciona e sobre o que ela se posiciona. Interessante, né? E aí eu acho que sempre deve vir aquela dúvida, e às vezes eu até conversando com pessoas, escuto, vale a pena postar vida pessoal, vida profissional? Aí falando de Instagram, LinkedIn, acho que é uma outra história, mas acho que é uma das dúvidas aí que surge. Mas vamos falar então um pouquinho sobre temas atuais assim, do mundo jurídico, que tem um tema que para mim é muito caro. Acho que a gente falou disso quando você me entrevistou, tive a oportunidade de falar disso também, quando também tive a honra de ser entrevistada no Vantagem Oferida, que é o tema da diversidade. E eu teria muito interesse de saber como essa demanda tem vindo para você dos escritórios. Quer dizer, até que ponto, quando te pedem um profissional ou uma profissional, dizem é importante que seja uma mulher ou que seja um negro, ou gay, ou lésbica, até que um PCD, quer dizer, em que medida as demandas vêm
com esse viés de diversidade e como as empresas recebem também candidatos que eventualmente sejam de minorias ou de grupos minorizados, quando sem que eles tenham pedido isso, eventualmente você traz um candidato que possa preencher esse perfil. Essa é uma pergunta importante, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Acho que a primeira coisa, a diversidade ela é muito bem-vinda. E diversidade de pessoas, de pensamento, cada um tem uma vida, cada um cresceu de uma maneira, aprendeu uma coisa. Então, quando você coloca pessoas diversas, é benéfico, inclusive, para o negócio. Mas fato é que não é tão fácil assim, né? No discurso pode ser, mas na prática não é tão fácil, né? Por quê? Eu quero trazer uma pessoa de diversidade e tal. Mas você está disposto a abrir mão, por exemplo, do inglês fluente? Não. Eu falei, bom, então é um pouco mais complexo, porque você já vai reduzir bastante espaço amostral. Quero trazer a pessoa de diversidade e tal. Você abre mão disso aqui? Não abro. Então, acho que tem um ponto aqui que a gente precisa esclarecer. A diversidade ela é importante, mas as estruturas de modo geral, todas elas precisam estar preparadas para receber essa turma. Desde flexibilizar skills que são necessários para os profissionais daquele escritório, até receber essa pessoa da melhor maneira possível. Porque legal, passou no processo seletivo, você vai deixar a pessoa jogada ao léu lá? Não, você precisa cuidar dessa pessoa. Agora, na prática, como funciona? Diversidade. Mulher, eu recebo bastante demanda. Quero ter uma sócia mulher, quero receber uma profissional, é uma vaga afirmativa, inclusive tem agora numa empresa, mulher. Quero mulher e não adianta você me apresentar pessoas geniais que são homens porque para essa posição precisa de uma mulher. Isso acontece muito lá com a gente? Bastante. Outros tipos de diversidade como prioridade, mas não como uma vaga afirmativa. Então, Renato, se você tiver uma pessoa com essas características aqui, seria muito bem-vindo, adoraria. No fundo, o que a gente quer é que isso deixe de ser até um pedido, né? Que isso se torne tão natural e que deixe de ser um ponto. Mas é importante realmente que seja um ponto de atenção e que bom que tem surgido. E, Bárbara, é algo que a gente conversa muito também, né? Sobre a perspectiva dos escritórios, você ter esse ambiente da liderança aberto, diversidade, ele muda a vida dos profissionais que estão no escritório. Em termos de felicidade interna, de ser confortável com o que é, então acho que é uma pauta aí super importante e legal ouvir isso do lado também do recrutador, né? Falando um pouquinho agora de outro tema que está sempre no radar aí dos escritórios, que são as novas gerações, né? Eles, de um lado, são mais comunicativos, né? Eles são mais descolados, né? Entram nas salas a toda hora, conversam com a gente, que eu acho muito legal. Mas, por outro lado, lidam de uma forma mais difícil com frustrações. Como é que a gente equaliza isso com a retenção desses talentos que, queira ou não, vão ser o futuro aí dos escritórios e uma certa resistência dos mais tradicionais em entender que o mundo deles foi construído de uma forma e não estão muito abertos a entender o mundo de uma outra forma? Bom, essa é polêmica. Esse é o bloco polêmica, é isso? Não, mas vamos lá. É importante a gente falar dessas novas gerações, principalmente a geração Z, né? Existe aí um embate muito grande das outras gerações. Eu coloco a minha geração, a geração dos meus pais, com a geração Z. Eu acho que tem um ponto em relação a essa geração, e vocês trouxeram, você tem lados positivos e lados negativos. Acho que de lado positivo, uma geração muito inteligente, atualizada, tecnológica, que busca avidamente por desafios. De lado negativo, muito ansiosa, quer crescer muito rápido, não tem a paciência necessária, né? E como é que você faz para lidar com isso? Né? A gente vai falar um pouquinho mais comunicação. O que eu visualizo é que a culpa não é dessa geração. A culpa é dos pais, de modo geral, dessa geração que super protegeram, né? E colocaram embaixo assim, das asas. Acho que a gente falou sobre isso, Sérgio, no nosso episódio, né? E é um pouco da visão que eu tenho também, né? Eu concordo, porque eu acho que eles ficaram muito protegidos quando você vai para o mercado de trabalho, né? Você tem aí um choque de realidade. E eu recebi por ser headhunter, eu recebi algumas mensagens sobre uma matéria que saiu recentemente de pais que acompanham os filhos nas entrevistas. Aí eu falei, não, aí é o final do mundo, chegamos no fundo do poço. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que só tem um jeito de você resolver essa questão. Porque você não vai amassar essa geração e jogar fora, você precisa dessa geração, né? Então, o que você precisa fazer? Conversar. Você precisa colocar as gerações para conversar, se comunicar. Só assim você vai resolver eventuais embates. Eles vão continuar, mas quando você conversa de maneira assertiva, de maneira direta, transparente, você consegue entender as dores de cada geração, você consegue entender como cada geração enxerga a determinada situação e convergir ali pelo menos para o meio termo, né?
Porque é isso, né? Daqui a 10, 15 anos, quem que vai estar liderando os escritórios, né? E como é que você vai fazer para liderar? Qual o impacto que você vai ter para o mercado de trabalho e para o mercado jurídico? Então, eu acho que a única forma de você dirimir essas questões, né, e utilizar da melhor maneira possível essa geração que sim tem muito potencial, é conversando, é se comunicando. E eu acho que é uma geração que vem, ao mesmo tempo, muito preparada, né? A gente, acho que em questões comportamentais, é um desafio a gente lidar com elas, mas por outro lado, eu vejo, assim, a nova geração chega no escritório, eu brinco, se eles me entrevistassem, eu não passava na entrevista deles, porque são pessoas que vêm, assim, com muito conhecimento, que têm acesso a muito mais informação, que falam muito bem, muitas vezes falam mais de uma língua muito bem. Então, tem o outro lado da história ali que tem que ser também muito valorizado. Tem um software que já vem de fábrica muito melhor que o nosso. Sem dúvida. Esse é o desafio. Eu sei que você é um fã de esportes de alto rendimento. Ainda nessas questões, como a gente faz para lidar com, de um lado, essa grande pressão dos clientes, não só pelo direito de resposta, mas pelo tempo de resposta, com alta performance e saúde mental? Esse é um tema bem interessante. Eu gosto muito de falar de esporte. O esporte, para mim, é vida. Assim, é absolutamente fundamental, faz parte da minha vida e eu me sinto capenga quando eu não faço ou não pratico um esporte no meu dia. Eu sempre faço de manhã, porque eu chego no escritório outro. Quando eu não faço e é muito raro, parece que eu não acordei. E a comparação que eu faço, pelo menos para mim, do esporte, eu pratico esporte com uma paixão muito grande, mas e esportes que exigem uma dedicação intensa, mas eu não sou o cara, eu não fui, apesar de que eu gostaria de ter sido, o cara do alto rendimento, de que participou de campeonatos. O máximo que eu cheguei é o campeonato da OAB, né, de futebol, mas e interclasses, que ali era o grande embate, né, nem dormia no dia anterior. E até fazendo menção aqui ao Lois, né, o Luiz Felipe de Sessa, a gente sempre jogou juntos. E a noite anterior era ansiedade pura. Mas brincadeiras à parte, acho que o esporte ele me traz algumas lições importantes e o paralelo que eu faço com o meu trabalho. Eu sou um cara, dentro do esporte, movido a desafios. Eu sou muito competitivo. Mas eu sou competitivo comigo. Eu não me comparo com os demais. Então, quando eu vou para uma corrida, eu quero bater o meu tempo. Eu não vou ganhar a corrida, óbvio que eu não vou ganhar, não é a minha vida, eu não sou profissional. Mas eu quero bater o meu recorde. E se eu não bato, eu fico incomodado. Então, eu trago isso também para o meu dia a dia. No campeonato de tênis, eu quero sempre chegar numa fase posterior. Eu quero sempre evoluir. Então, a comparação é comigo. E no trabalho é a mesma coisa. Eu sou exigente comigo, assim como eu sou exigente no podcast. Eu quero sempre fazer melhor. Por isso que, quando o pessoal vai começar a ouvir direito de resposta, falo, você vai começar lá do 1? Não pelos entrevistados, porque são ótimos, mas eu acho que eu melhorei aí nos últimos anos, nas últimas temporadas, né? E é isso, eu sempre me comparo. Eu preciso estar melhor do que eu era no passado. E esse paralelo que eu trago do esporte para o meu trabalho, e que eu acho que é importante as pessoas trazerem, não uma questão de competição, de desafios, né? Mas o esporte, ele exige dedicação, resiliência, que é uma coisa que eu também aprendi no esporte, que eu trago para minha profissão. Você vai estar altos e baixos, assim como no esporte você vai estar altos e baixos. Às vezes você vai lá para academia e fala, putz, o que eu tô fazendo aqui? Mas vai lá e acaba, entendeu? Às vezes você acordou cansado, mas vai lá na raça, se dedica, porque depois vai ter valido a pena. E no trabalho é a mesma coisa. Eu acho que você tem que sair do trabalho quando você sai da academia. Sabe aquela adrenalina, aquela sensação de... Eu tava pensando. Que delícia, fiz... Então, é isso. Acho que quando você contou de como é que você faz o matching ali, eu senti que tem a coisa da endorfina e da adrenalina, que é o paralelo do esporte, na hora que você encontra ali. E ele falou também da evolução, né? E falando pessoalmente dele, quando você ouve o Sapiro nos primeiros episódios, né? Claro, ele sempre já com muito talento para fazer a condução. Obrigado. Mas eu via ele um pouco mais tímido para entrar nas discussões dos entrevistados. Claro, ele acho que estava procurando ali mais observar o que acontecia. Hoje eu vejo você muito mais confortável em se posicionar. E para quem está ouvindo, é muito legal não ouvir só o entrevistado, mas ouvir o entrevistador muitas vezes confrontando, dando uma opinião diferente, que é um pouco até o que a gente falou da diversidade. O podcast ficou muito mais rico e legal depois dessa sua evolução, que eu acho que casa aí com essa evolução esportiva, né? Você deu esse paralelo, acho que tem tudo a ver com isso. E você sabe, obrigado primeiro pelos elogios, isso é muito também mérito da minha mulher, porque lá no começo ela falou pra mim, você tá emendando uma pergunta na outra, você não tá nem participando, você não tá trazendo dinâmica pro podcast. Procura participar, procura falar mais. E a partir desse conselho que eu comecei
a tentar participar mais ativamente. Aí você vai se sentindo mais em casa, mais à vontade, vai aprendendo e desenvolvendo. Legal, você falou da tua mulher, a gente sabe que você é fã, né, do Mike, da Olivia. Vamos falar um pouco do Renato na PF, assim, até porque a gente está fazendo direito de pergunta, mas é parte do direito de resposta e tem essa pergunta virou tradicional, né? Então, quem é o Renato na PF? Ah, legal, legal. E eu procurei mesmo trazer, no caso, para o direito de resposta, porque a gente entrevista tanta gente bacana e com uma carreira e uma trajetória de sucesso, que é importante mostrar quem é pessoa na física. Bom, vocês sabem, sou um amante de esportes. Se eu puder praticar esporte todos os dias, eu farei. Tenho combinado que de domingo não posso, a não ser que minha mulher pratique comigo, mas gosto de correr, gosto de jogar tênis, gosto de ir para academia. Gostava de jogar futebol, já não é que eu não gosto mais, mas eu não pratico mais porque não tenho mais idade e futebol é machucado na certa. Sou um apaixonado por futebol, sou corintiano roxo e sou um cara muito família. Eu gosto muito de estar com a minha família, com a minha mulher, por quem sou apaixonado, pelos meus filhos, que eu amo de paixão. Quem não Viramos tem todos fãs hoje, a gente aqui compartilhando, né, com a nossa audiência. A gente conheceu pessoalmente, né, Olivia e o Mike, viramos todos fãs deles. A Olivia não, vou dar um spoiler aqui, a Olivia não queria ir embora. Ela não com a sua queria ir embora. esposa, e daí eu tive o único jeito de convencer ela a sair, foi convidando ela para assistir o podcast no meu colo. Ela falou, de jeito nenhum, e ela saiu da sala. E ela é muito tímida, mas são as minhas grandes paixões, sem dúvida nenhuma. E eu ia falar que o Sapiro vai ter um concorrente, né? Porque o filho dele, quanto tempo ele tem? Vai fazer 1 ano semana que vem. Na verdade, a gente tá gravando antes, então já vai ter feito 1 ano. A gente mira pra câmera, ele já olha assim, sorrindo, né? Ele tem um talento natural pra câmera, né? Tem muito mais. Você sabe que eu até brinquei com o Lois, eu sempre fui camisa 7 no futebol. E eu falei, olha, eu nunca deixei ninguém usar. Falei, essa camisa aqui eu tô aposentando pro meu filho usar. Ele é o novo 7, que ele merece muito mais. Não tem nem comparação. O Mike já está nos luz de mim. E Sapiro, agora pensando um pouco aí na faculdade, né? Mas de um ângulo diferente. O que a faculdade não te ensinou, mas que a vida aí te entregou de sobra? Temos 1 hora a mais aqui? Não. Vamos ter que sumarizar aqui. Não, brincadeiras à parte. Acho que a faculdade de Direito é uma faculdade importantíssima, forma ótimos profissionais, mas eu acho que ela precisa ser ajustada e atualizada. Tem algumas que já estão fazendo isso, mas de forma muito clara, e eu sempre sou um crítico contumaz, eu acho que a faculdade de Direito ela é muito focada no litígio, na briga, e é o histórico mesmo do nosso mercado. Eu acho que falta um pouco mais trazer o dia a dia. Trazer o dia a dia, desde você ter uma educação financeira, que eu acho que você tem que ter já na escola, não é nem na universidade. Mas coisas voltadas para negócios, porque no final do dia a advocacia ela é negócio. Mesmo você estando dentro do escritório, mesmo você tendo vários sócios dentro da sua estrutura, é negócio, você tem que pensar como negócio. Então, eu acho que o que falta, que eu aprendi a empreender, né? Para empreender, você precisa saber gerir uma empresa, no caso dos escritórios, ou a minha empresa, gerir pessoas, liderar pessoas, né? Pensar como negócio, pensar na parte financeira, onde investir, onde não investir. Então, são coisas que eu só aprendi no dia a dia e na marra. E que se eu tivesse aprendido talvez na faculdade, talvez eu tivesse um outro caminho, ou talvez um caminho facilitado. Mas eu diria que, para resumir aqui, para não ficar nessa 1 hora criticando a faculdade de Direito, porque ela é importante, eu diria que falta uma visão de negócio e tudo que traz de impacto e de ensinamento em relação a isso. Olhando um pouco para frente, Sapiro, imaginando daqui a 10 anos, ou, se você quiser, no episódio de número 500, como você enxerga o mercado jurídico como um todo, o mercado dos escritórios de advocacia, e conta pra gente um pouco sobre os seus sonhos. Eu acho que o mercado ele vai se transformar bastante. Eu sempre falo, se você quer saber como vai ser o mercado jurídico brasileiro, olha o mercado jurídico americano. É que eu acho que a gente tem uma coisa um pouquinho diferente agora, que é a inteligência artificial. Então eu acho que não adianta a gente olhar para o mercado americano hoje e falar o nosso mercado vai ser assim daqui a 10 anos, porque eu acho que vai ter um impacto muito forte. Então, a primeira coisa que eu acho é determinados trabalhos vão deixar de existir. E ainda bem, porque advogado é uma profissão estratégica e pensante. Então, um contencioso de volume. Por exemplo, eu me lembro na época que eu era advogado, o Q&A tinha uma sala gigante de papelado. Isso já não tem mais, né? Então, tem certas profissões dentro do mercado jurídico que eu acho que vão deixar de existir e maravilha. E tem outras que vão surgir, né? Eu fui demandado essa semana por uma instituição financeira e fiquei super impressionado. Foi a primeira vez, efetivamente, que foi demandado um profissional para lidar com inteligência artificial, né? Com a parte regulatória e para preparar essa máquina para que ela... Porque a inteligência artificial você precisa alimentar, mas para que ela fique
pronta e da melhor maneira possível para fornecer conhecimento e ajudar os advogados. Então, eu acho que nós teremos, e aí falando muito em geração Z, porque ele já vem com esse software diferente, eu acho que a gente vai ter muitos advogados e advogadas que vão trabalhar junto com inteligência artificial. E eu acho que cada vez mais os trabalhos eles vão ser direcionados para, como diz o Quiroga, rocket science, né? Então, é aquela coisa que a máquina ainda não faz, né? Ou não faz como nós fazemos, né? E que você consegue cobrar o que você quer. Então, acho que você vai ter um redirecionamento dos trabalhos, novas profissões surgindo dentro da advocacia, outras sumindo. Então, acho que os próximos 10 anos vão ser bem emblemáticos. Meu sonho é ser bilionário, não, brincadeira. Quero, claro, dar a melhor vida possível para os meus filhos e sem demagogia, não. Quero realmente deixar um legado para o mercado. Eu quero ajudar a transformar. A gente fala muito de humanizar o mercado, isso eu falo sempre desde que eu montei a Sapiro. E é isso que eu quero. Eu quero humanizar e que linka um pouco com a questão da saúde mental. É o que eu procuro trazer para os meus clientes. O tipo de cliente que eu procuro trabalhar também, que tem essa visão, essa preocupação com pessoas. E eu quero que a minha empresa e que eu possamos, de alguma maneira, deixar um legado para um mercado jurídico melhor, né? Diferente e melhor daqui a alguns anos. Acho que hoje, né, Sapiro, te ouvindo, esse lado das personal skills, né, ganhou uma dimensão muito relevante. Eu acho que provavelmente no ambiente que você trabalha e se mexe, você fala de profissionais muito bons tecnicamente, né? E esse lado realmente das outras características pessoais e dessa possibilidade de você desenvolver características que também cuidem de pessoas, que cuidem de liderança, que sejam pessoas que tenham, né, compreensão de que o trabalho em equipe é relevante. Eu acho que para o futuro isso cada vez mais se torna um elemento importante, né? Ouvindo você falar, eu acho que isso fica ainda mais marcado, né? Porque a técnica é o básico, mas dali para cima é onde você faz a diferença, né? Exato, porque cada vez mais, com o que você fala de técnico, a máquina ela vai ajudar e talvez substituir. Comportamental a máquina não tem, nós temos. Então esse vai ser o grande diferencial daqui para frente. Agora, Bárbara, Sérgio, vocês sabem que no Vantagem Oferida a gente tem um bloco final aí que é um sucesso, que é o De Frente com Gaillardi. E aí eu não ia poder deixar de colocar você efetivamente no centro da roda. Quando eu fui pegar um pouco mais de informação da sua vida, obviamente com o melhor amigo dele, o Lois, né? Ele falou, você tem que fazer sendo o próprio Sapiro. Porque pra quem não sabe, né, Sapiro, quando eu tô inspirado, a gente troca áudio, eu imitando você, e às vezes até você fica na dúvida. Se sou eu mesmo que mandei o áudio. Grande Sapiro. A imitação é melhor que o original? Ele ficou uma vez e ele ficou na dúvida, né? Mas vão ser 4 perguntas aqui no estilo Marília Gabriela, ping-pong. Eu vou perguntar se você tá pronto. Pronto, acho que não, mas vamos lá. Vamos lá, eu vou pedir autorização do público para ler essas perguntas, porque aí elas ficam melhores, né? Dizem que o pai é o primeiro amor de uma filha e o primeiro herói de um filho. A paternidade é seu melhor papel? De longe, não tenho a menor dúvida. Antigamente, antes dos meus filhos, eu diria, mesmo a contragosto dos meus amigos, que eu era um grande jogador de futebol. Mas a paternidade, de longe, é o meu melhor papel. Corrida, futebol ou encaixar um profissional na vaga? O que te dá mais adrenalina? Eita, essa é difícil, hein? Posso colocar uma 4ª opção aí? Manda. Jogar tênis. Não, brincadeira. Eu gosto muito de tudo isso e traz um prazer diferente. Então, eu acho que se colocar colocar um profissional na vaga que vai mudar a carreira dele, né? Óbvio que tem a parte financeira, né? Mas tem muito mais do que isso. Então, você mexer com a carreira de uma pessoa, impactar, porque vai impactar na família dela, na vida dela, eu acho que esse é o maior prazer. Advogado de formação. O direito foi só frustração? Não foi só frustração, porque de alguma maneira eu estou do outro lado da mesa e eu trabalho com o direito. Talvez a advocacia para mim tenha sido uma frustração, que eu só segui por causa da Idexemama, né? Mas eu acho que me trouxe muita coisa legal e me trouxe até onde eu tô hoje. Ótimo. E aí a última para terminar, o que o Sapiro de hoje falaria pro Sapiro de 100 episódios atrás aí do Direito de Resposta? Essa é difícil, hein? Pode pensar, não? Pode, 5 segundos. Vamos lá. Eu diria, primeiro de tudo, segue firme. Dedique-se porque valerá a pena. E talvez eu desse o conselho que a minha mulher me deu. Interaja, participe, pergunte. Porque eu acho que é isso que faz a diferença. Como a gente tá fazendo ao vivo, você não acabou. Você tá quase chegando ao final do teu episódio. Mas a pergunta final é a seguinte. Direito de pergunta ou direito de resposta? Mas aí vocês me pegaram, hein? Direito de pergunta para hoje.
para os outros, direito de resposta. Excelente. Bom, agradecer muito a sua abertura. Dá para ver que você não só é um excelente entrevistador, como um excelente respondente de perguntas. A sua abertura, eu tenho certeza que você vai contribuir demais com seus ouvintes. A gente já aprendeu muito aqui. E muito sucesso e mais 500 episódios ou 1000 que sejam. Segunda sim, segunda não. Gente, muito obrigado. Prazer enorme ter sido entrevistado por vocês. Escolhi a dedo mesmo, né? Depois que a Bárbara deu essa ideia espetacular e acho que não podia ter melhores... Modéstia à parte, foi muito boa a minha ideia, viu? Agora eu tô mais feliz de ter te provocado com isso. É verdade, vejam que não foi ideia minha assim, eu sou humilde. Não, mas brincadeiras à parte, eu fiquei muito feliz de ter sido entrevistado especificamente por vocês. 2 profissionais que já estiveram de direito de resposta, um que estará na próxima temporada e que eu tenho já um carinho de longa data, então foi uma alegria muito grande. Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada por estar com vocês aqui. Esse episódio foi patrocinado pelo Grupo PL Brasil, a sua assessoria empresarial completa. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.